Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Botafogo 2-0 sobre o Juventude. Newton Santos, uma noite aqui no Rio de Janeiro, uma noite tempo ameno, praticamente fria, né? E assim, chuvosa, mas o Botafogo entrou com foco, jogando. Não, a gente sabe que ainda o Botafogo não chegou no patamar, na evolução que você, torcedor, que eu, analista e torcedor, primeiramente torcedor do Botafogo, e o próprio Renato Paiva quer. A gente ontem viu ainda Patrick de Paula como jogando como terceiro homem no meio de campo. Ele não está adaptado ainda. É nitidamente que ele volta, toda hora ele volta para receber aquela bola como se fosse um segundo homem, no meio de campo. Então, assim, de vez em quando ele ainda peca. Isso é normal, porque é uma nova atividade, é um novo jeito de jogar para ele. Então, muitas vezes ele enrola ali na bola, ele perde o tino, porque ali tem que ter velocidade. Mas tivemos surpresas. E note, Patrick de Paula não jogou mal. Ele não jogou mal. Mas a gente não pode ainda considerar aquele titular absoluto ou titular. Eu torço muito para que ele evolua cada vez mais. Está fininho, está treinando muito, né? Acredito muito que Patrick de Paula, no momento da vida dele, parou. Eu não sei se foi com a esposa, com a família, com os pais, mas uma hora ele parou, olhou para o horizonte, e pensou o que seria dele no futebol, o que seria dele para o futuro dele e da família, se continuasse como estava acontecendo, né? Pouco tempo atrás, Patrick de Paula foi emprestado a time de menor investimento e mesmo lá não foi bem. Então, assim, a gente torce muito por ele, torce muito para que ele realmente consiga aí jogar o fino da bola. Tá bom, gente? Outra coisa, se inscreve aqui, compartilha, dá seu like, cada inscrição no canal, eu agradeço muito a você. Você que está me vendo, você fala assim, quem sou eu, quem é você? Você é o cara que acompanha o meu canal, e você é o cara que se inscreve. Sem você, esse canal, o canal André Rocha Fogão, não tem um porquê existir. Não é assim? Não é que sempre um papo de arquibancada. Eu sempre falo que aqui é assim muito hipotenusa da raiz quadrada. Aqui é o seguinte, tete a tete, e eu acho que tem que ser assim. Vamos lá. Essa noite de sábado, Igor Jesus voltou a marcar. Voltou a marcar, quase 2 meses que ele não marcava. E posteriormente, no final do jogo, ele até fez uma declaração firme, abre aspas, quem fala que não entende futebol, não entende do que é jogar, não entende o meu posicionamento, não entende quando eu consigo fazer a proteção ali no ataque para dar uma bola para quem vem de trás, né? E assim falou umas coisas, mas o mais importante, fecha aspas, mais importante que ontem você é visível que ele jogou bola, ele joga bola. E eu cobrei aqui gol. Ele tem que fazer gol. Ele é um centroavante. Não tem como sair disso aí. E ontem também a CBF, o pessoal da CBF estava no Newton Santos, né? Ex-jogador Juan, mais um pessoal ali olhando o futebol, olhando o jogo, talvez tenha até vindo para observar Igor Jesus, né? Porque aquele jogo ali, acredito para a CBF, com certeza veio observar o Igor Jesus, é certo isso, e ele faz esse gol, um gol de talento, de cabeça, batida rápida, foi um cruzamento, aquele ali dentro da grande área, e ele sobe muito, uma grande impulsão, e cabeceia para baixo. O jogador do Juventude, o goleiro do Juventude, não pôde fazer nada realmente, um campo molhado, a velocidade da bola muito grande, e esse Botafogo 1-0, e o Botafogo, a partir de então, parte alguma jogada, a jogada do segundo gol, por exemplo, a jogada de Matheus Ponte, a jogada sai de John toca por... E assim,
São toques rápidos, muito rápidos. E lá na frente, quando o Cuiabano cruza, começa aqui. Quando o Cuiabano na esquerda ele cruza para a direita, quem faz o gol é Ponte. Um gol de sabedoria, um gol de oportunista, né? Um gol para quem está na área. A lá centroavante, Matheus Ponte. Matheus Ponte foi um jogador que, quando jogou no Botafogo, chegou aí praticamente aí da categoria de base, praticamente, do futebol uruguaio, né? Ele chegou com uma aposta e foi devagarzinho, fazia um jogo mais ou menos, 2 jogos ruins, fazia um jogo mais ou menos, fazia 3 jogos ruins, aí vinha, fazia um jogo legal, o outro mais ou menos, e o Botafogo teve paciência, né? Ele chega aqui muito novo, acho que 20 anos, 19, 20 anos, e o Botafogo teve paciência e trabalhando. O torcedor muitas vezes perdia a paciência, porque o torcedor é emotivo, o torcedor é paixão, né? E às vezes o torcedor não quer esperar, até porque o Botafogo foi um tempo sem ganhar um brasileiro, sem ganhar quer dizer, nunca tinha ganhado a Libertadores, então a pressão era muito. Eu acho que agora o Matheus Martins, com mais experiência, né? Ele já estava aqui no Rio de Janeiro já esse tempo todinho, conhecendo mais a cidade, porque tudo isso, gente, tudo isso faz parte. O futebol não é só você chegar no campo, chegar no estádio, sentar no ônibus, já vem no estádio, vai no vestiário, brinca, ri, uma massagem, botou o meião, botou lá a chuteira e entra em campo. Para você ter um bom desempenho, muita coisa embarcada nisso aí. Família, o teu talento, claro, o talento mas o talento ele só vai aflorar na plenitude com alguém, com esse suporte familiar, esse suporte profissional, e o Botafogo dá esse suporte, não é? Um ambiente salutar, um ambiente bom. Então, juntando tudo isso, você tendo talento, treinando, se esforçando, se esforçando. O talento hoje, o jogador hoje que só tem talento, ele fica para trás. O jogador hoje só tem talento, ele não cresce no futebol. Ele pode fazer um jogo bom, outro jogo, mas ele vai ficar porque o adversário é determinado, o adversário vai marcar ele muito, o adversário vai fazer tudo para tomar a bola dele. Os jogadores do próprio plantel, ele quer a vaga dele, não a vaga dele como trocar com ele, mas quer o teu lugar, quer um lugar no time. E se o lugar do time tiver que sair vai sair ele, pô. O futebol é assim. Você não pode dormir, respeitando o colega de trabalho, mas você tem que treinar, né? E Matheus Ponte vem nessa crescente. Agora não, o Vitinho ainda é o titular, e o Vitinho sabe que tem uma sombra, né? Eu acredito que no futuro bem próximo, Matheus Martins deva ser o titular. Agora não. Agora a vaga do Vitinho, né? Querendo ou não, o Vitinho vive um momento melhor do que o Matheus. Eu tenho as minhas ressalvas contra o futebol do Vitinho, né? Eu acho que muita gente não fala, mas o Vitinho teve ele não conseguiu se adaptar ao futebol na volta dele para o Brasil rápido. Mas assim, o Vitinho, se o Matheus sempre falo Matheus, desculpa gente, estou falando 2 vezes Matheus Martins, porque o Matheus Martins não está vindo jogando bem e a gente torce por ele. Eu fiquei com ele na cabeça. Mas assim, se o Matheus Ponte, ao longo do campeonato, ele cada vez treina mais, cresceu o futebol dele, às vezes dá aquela coisa de garoto, você vê que dá uma sumida no jogo, mas ontem jogou bem, né? Acredito que daqui a pouco tempo o Matheus Martins deve assumir a vaga titular. Não é agora, não é o momento. A vaga chega lá. Também, gente, fala agora sobre a respeito do... Curte aqui, hein? Se esquece não, hein? O amigo, um abraço pro pessoal de Juiz de Fora, pessoal também do Rio Grande do Sul, né? São Paulo, Bahia, grande abraço para vocês, né? Pessoal da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, grande abraço, gente. São João, Nova Iguaçu, pessoal aí de Gonçalves, Minas Gerais, grande abraço. E vamos lá, gente.
Renato Paiva, ontem na coletiva, ele falou a respeito do Botafogo, do futebol, falou também sobre a situação do Jafari, do Patrick de Paula, que a gente fala, que ontem eu vi, ele está jogando como terceiro homem do meio de campo. Ontem Renato Paiva falou, sabe que a torcida alguns não gostam, a grande maioria, mas não tem ninguém. Houve um erro, quando quer dizer, se Savarino estiver mal ou estiver machucado, quem é que joga ali? Houve um erro de gestão. Claro que Renato Paiva não falou isso, mas eu posso falar. Porque eu não é nada de rabo preso, mas eu sou mídia independente, eu não recebo nada, eu não posso, você é funcionário do clube, você não pode falar, não, eu sou torcedor. Houve um erro sim, houve um erro, mandaram todo mundo, saíram, por exemplo, Romero poderia ter ficado para compor elenco? Poderia, mas olha aí, então como não tem, tá botando o Patrick de Paula como terceiro homem no meio de campo. O Eduardo foi embora, a gente sabe, se machucava muito, mas poderia ter deixado o Romero. Então agora essa correria, é uma correria só. Muita correria para ter mais um jogador de meio de campo com essas características. E agora, como é que faz? Então esse que é o time que tem. Bom, e também é assim, o Luiz Henrique foi muito, ontem mandou mensagem para o Brasil via Instagram, está muito feliz, saiu o bandeirão, né, com a foto dele no Botafogo, né? Agora ele fica aí eternizado na torcida do Botafogo. Marlon Freitas, que foi pego de surpresa no início do jogo, quando ele olhou, imagina só, você está em campo, você olha aquele bandeirão com os caras do Botafogo, Jairzinho, Heleno de Freitas. Marlon Freitas falou sobre isso aí. Eu vou falar mais do Marlon Freitas no vídeo de amanhã, tá bom? Falar o que o Marlon Freitas hoje representa para o Botafogo. E semana passada eu falei, eu não fico em cima do muro. Marlon Freitas não estava vindo jogando bem. E eu falei, olha, se não abrir o olho, vai para o banco de reserva. Futebol é assim, gente. Ou você é titular, ou você é reserva. É reserva. Então, mas eu torço pro Marlon. Jogou bem, a gente vai elogiar. Jogou mal, a gente vai... Mas crítica no jogo. Nunca a pessoa do jogador. Crítica é no profissional. Porque só ele sabe lá o que eles treinam. A semana a gente só vê o jogador em campo. Não, os caras treinam muito, correm, tem seus problemas particulares, familiares, de todos os cunhos, desde de um filhinho, uma filha que está em casa, que não tá bem, que está com uma febrezinha, mas o cara tem que treinar. Então, tem várias gente, é ser humano, tá bom? Então, assim, gente, essa vitória foi importante. Botafogo começa, Arthur, Renato Paiva já viu como que o Botafogo a espinha dorsal. Gostei muito do Jair. A saída do Botafogo nos assusta um pouco, né? Barbosa, de vez em quando quer essa saída, mas isso vai ser equalizado. Botafogo, eu vou conversar mais sobre isso aí, sobre o lançamento da zaga, no vídeo de amanhã. Fique com Deus. Estamos juntos.